Quem não conhece o canal, a gente criou esse canal, Sorveteiro Raiz, para a gente conversar sobre sorvete, como manter a nossa loja cada vez mais lucrativa, que é isso que interessa para a gente. Então, seja bem-vindo ao canal. A gente está fazendo live pelo Instagram, mas a gente tem também o nosso canal do YouTube e o nosso canal do Facebook. Se inscreve lá, curte, que ajuda a compartilhar esse assunto, esses vídeos para mais pessoas, tá bom? E o nosso tema hoje é a tal da pasteurização, bendita pasteurização, que é fundamental no nosso ramo, tá? Pessoal, tem duas maneiras da gente fazer o nosso sorvete. É o processo a frio ou a quente. O processo a frio é o processo que a gente pula a pasteurização, a gente não pasteuriza, tá? A gente faz direto, então a gente faz a mistura dos ingredientes, passa na máquina e sai o nosso sorvete. Já o processo a quente é o processo ideal que envolve a pasteurização, tá? Primeiro, o que é a pasteurização? O processo de pasteurização ele foi inventado por um francês, Louis Pasteur, não sei se eu estou falando certo, tá? Louis Pasteur, sei lá, eu não entendo de francês, desculpa aí, mas foi esse cara em 1864, tá? Um cara que se formou em química, um estudante brilhante na época, né? Se formou, ganhou vários prêmios e foi depois dele formado, dele já tendo vários trabalhos publicados, as empresas de vinhos contrataram ele para saber por que o vinho, depois de um determinado tempo, ele azedava. E aí ele começou a estudar o vinho, ele começou a ver as proliferações de bactérias, de fungos, por si só, começou a entender todo o processo, e foi a partir dessa pesquisa que ele criou o processo de pasteurização, tá? E o que é esse processo de pasteurização? O processo de pasteurização é um processo térmico, que a gente vai pegar a nossa mistura, nós vamos aquecer ela até determinada temperatura e depois nós vamos reduzir de maneira drástica até determinada temperatura. Quando a gente fala no sorvete, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que aquecer no mínimo 70, máximo 85 e reduzir ela, resfriar até 4 graus. O que vai mudar de temperatura ou não? Existem dois processos de pasteurização. Tem o processo de pasteurização rápida, que esse processo a calça chega até 85 graus, fica 30 a 40 segundos e ela já passa por algumas placas de esfriamento e ela já sai a 4 graus positivo. Então de 80 a 85 ela resfria para 4 graus de maneira bem rápida. Esse resfriamento é o tempo da passagem nessas placas, que vão durar entre 30 a 40 segundos. A sua calda já está saindo do outro lado a 4 graus positivo, bem geladinha. E existe a pasteurização mais lenta, tá? Que é por batelada, né? Que essas máquinas que a gente encontra de uma capacidade não tão grande, que ela vai aquecer até 80 graus no máximo, no mínimo 70, e vai reduzir para 4 graus de uma maneira um pouco mais lenta. O que é importante a gente saber nesse processo? O importante é todo esse processo de aquecimento e resfriamento não pode demorar mais que 2 horas, 2 horas e meia no máximo, tá? Se o seu processo demora 6, 8 horas, não é considerado uma pasteurização. É importante que a gente saiba disso, tá? E pessoal, se tratando de sorvete, nós somos obrigados a pasteurizar qualquer calda nossa que tenha derivados de leite ou de ovos, tá? É obrigatório o processo de pasteurização. Isso é uma resolução da Anvisa, tá? A resolução é 267 de setembro de 2003, tá bom? Tem que ser cumprida.
É nesse processo de pasteurização que a gente vai eliminar as nossas bactérias e os fungos patogênicos. O que são isso? São as bactérias e os fungos que podem causar uma doença para os seres humanos. Tá? É somente com esse processo térmico, esse aquecimento e resfriamento de maneira correta, que a gente consegue eliminar essas bactérias e fungos. Tá? Por que que o processo precisa ser feito da maneira mais rápida possível? Porque quando a gente chega nessa temperatura, a 70 graus mínimo, e a gente resfria, a gente elimina as bactérias e os fungos, mas a gente ainda mantém os esporos. Os esporos é o seguinte, são substâncias que vão favorecer novamente a proliferação de bactérias, a formação de novas bactérias. E isso ocorre quando? O que as bactérias precisam para proliferarem, para crescerem, para cada vez aumentar? Eles precisam de água, acho que a gente tem um pouquinho no sorvete, né? Precisa de nutrientes, proteínas, carboidratos, a gente tem no sorvete. Precisa de um pH próximo do neutro, que a gente também tem parecido no sorvete. E principalmente de uma temperatura ideal para elas se formarem. Essa temperatura fica de 5 graus até 65 graus, se tratando das substâncias lácteas, tá bom? Dos derivados lácteos ou de ovos. Por isso que a pasteurização nossa tem que atingir no mínimo 70 graus e tem que reduzir para 4 graus, para a gente sair dessa temperatura que vai ocorrer a proliferação de bactérias, tá bom, gente? Tem que ficar bem ciente quanto a isso. E aí eu vou aquecer a quanto? 70, 75 ou 80? Segundo a Anvisa, a gente precisa chegar até 70 graus, pelo menos, para pasteurizar, e essa calda tem que se manter durante 30 minutos em 70 graus, tá? Para depois a gente resfriar da maneira mais rápida possível. Tudo bem aí, gente? Estão entendendo? Se você pode colocar até 80 graus nesse tipo de pasteurizadora, né, nesse processo de pasteurização. O único cuidado que você tem que ter, você fala assim, por que eu não posso colocar 90 graus? Primeiro que as máquinas já nem vêm com essa opção, tá? E segundo que você vai acabar cozinhando a tua calda, vai ter aquele gosto de mingau, sabe? Não pode ficar muito tempo e não precisa. O que precisa fundamentalmente é chegar até 70 graus e manter pelo menos 30 minutos em 70. Quem pasteuriza, não é comum o cara colocar 70 graus e manter 30 minutos para depois começar a resfriar. Ele já põe 75 ou 80. Lembra-se que a relação é quanto mais temperatura, de 70 para 80, quanto mais próximo 80, menos tempo necessário se manter nessa temperatura, certo? Então, por exemplo, a gente pasteuriza 80 graus, o nosso fica 2 minutinhos 80 só e depois já começa a resfriar de novo, tá? E esses 70 graus, quando ele chegar em 70 ele tem que ficar 30 minutos, não precisa chegar no 70 e ficar 30. Concorda comigo que se você colocar 75, ele atingiu 70, já está contando esse tempo, até ele chegar em 75, para depois você resfriar. Se a sua pasteurização for lenta, né, para depois ele abaixar dos 70 de novo, teoricamente ele já ficou o tempo necessário que ele precisava ficar numa alta temperatura. E se você chegar a 80, então, por exemplo, que a gente precisa ficar 30 minutos em 70 e 80 são 3, 4 minutinhos. Então chegou a 80 sem problema nenhum, você já pode reduzir. Chegou a 70, já começa o processo de resfriamento. Tá bom, gente? E por que é importante a gente fazer a nossa pasteurização? Primeiro, que esse é o processo que torna o nosso produto seguro. Lembra, gente, a gente trabalha com o quê? Com alimento. A gente precisa ter uma segurança alimentar. Essa é a única maneira da gente fazer um sorvete seguro para consumo, tá bom? Não tem outro jeito a não ser através do processo de pasteurização. E segundo, porque é obrigatório. Se você não faz o processo de pasteurização, se o seu processo ainda é a frio, significa que você está fora da legislação, tá bom? Você está fora
do que é preciso ser feito. O seu cliente corre certo risco consumindo o seu produto. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Beleza, gente? Fique bem claro isso, tá? Agora, como a grande maioria que começa com sorvete, se começa pequeno, tende a não ter uma pasteurizadora. O que eu falo para vocês é: saibam que vocês estão fora da legislação e trabalhem para comprar uma pasteurizadora. Pensa que esse tem que ser o meu próximo investimento, porque ela só vai te trazer benefícios. Eu digo que não existem desvantagens em não pasteurizar. Às vezes as pessoas falam: a desvantagem é que é caro o custo da máquina, consome energia, demora mais o processo. Cara, mas você paga a máquina só com economia de produto, tá? Você melhora o seu sorvete, você tem 1000 benefícios. Então eu não considero isso nem como uma desvantagem, e somente como vantagem. E quanto maior sua pasteurizadora, mais calda você consegue fazer ao mesmo tempo. Então não vai aumentar o seu processo, vai diminuir o seu processo, tá bom? Outra vantagem da gente pasteurizar é o seguinte: quando a gente pasteuriza a nossa calda, a gente consegue muitas melhoras nela. A primeira melhora que é o processo ideal, tá? A gente não deveria fazer sorvete sem pasteurizar. É somente pasteurizando que a gente consegue fazer todo o processo ideal, produzir um excelente sorvete, que a gente consegue os resultados que a gente quer. A segunda vantagem da gente pasteurizar é que a gente consegue uma melhor dissolução dos produtos. Lembra que eu falei para vocês que a lactose é um dos açúcares mais insolúveis que tem? Quando a gente aquece a nossa calda, é mais fácil a gente dissolver a lactose. Os açúcares também, eles têm uma relação. Quanto mais quente a calda, mais fácil dissolver esse determinado açúcar. Lembra que se você colocar num copinho, pensa num copo de água aqui, ó, você coloca uma colher de açúcar e mexe, você coloca uma segunda colher de açúcar e mexe. Vai chegar uma hora que, dependendo do tanto de açúcar que você colocou, por mais que você mexa, você não vai conseguir diluir esse açúcar. Quando a gente esquenta a nossa água, a gente ferve a nossa água, a gente aumenta essa capacidade de diluir os açúcares, tá bom? Então é fundamental a gente fazer, tá bom? Outra coisa, a gente aumenta o nosso shelf life. O que é? É o tempo de validade do nosso sorvete. Quando a gente faz o processo de pasteurização correto, a gente vai aumentar a validade do nosso sorvete. A gente melhora o brilho da nossa calda, a gente melhora a cor do nosso sorvete, a gente melhora o corpo do nosso sorvete, melhora a textura, só tem melhoras. Outro fator importante, a gente passa a ter acesso a maiores fontes de gordura. Lembra quando você faz um processo a frio? Você faz um processo a frio, você vai ficar na mão de quê? Do creme de leite, uma gordura em pó. É isso que você vai ter para trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar com nenhuma gordura que você precisa derreter. Se você pegar uma gordura que você tem que derreter para trabalhar frio, não vai se misturar, não vai dar bom, tá? Eu vejo algumas pessoas com várias receitas de gordura hidrogenada, gordura de palma a frio, não funciona legal. Você pode tentar mascarar o processo, mas não tem um resultado legal. Então, quando você pasteuriza, você amplia o seu leque de gorduras, tá? Então você pode trocar, por exemplo, um creme de leite por uma gordura de palma. Dependendo qual for o objetivo da tua calda, show de bola, você economiza muito. Uma gordura do creme de leite deve estar 40, 50 reais o quilo, uma gordura de palma está 15, 13. Então olha para você ver o que causa uma economia. E de novo, repetindo, dependendo dos objetivos do seu produto, do seu tipo de seu produto, você pode trocar sem problema nenhum, tá? Somente com uma pasteurizadora. Você pode usar manteiga, que mais você pode usar como fonte de gordura?
Gordura hidrogenada que eu não aconselho, não vale a pena, mas você pode usar gordura de palma, então você melhora as suas fontes de gordura, tá? Você tem itens a mais para trabalhar e você consegue economizar mais. Você pode usar leite em pó e água. Eu sei que tem algumas pessoas que usam leite em pó e água a frio, mas isso não dá leite, não mistura de maneira eficiente quando você faz um processo a frio, então a maioria das pessoas acaba usando leite in natura. Então você tem uma economia. Quando você pasteuriza, sim, você pode colocar leite em pó e você pode colocar água, que você vai sim formar o seu leite. Isso é importante saber. Outra coisa fundamental que a gente tem é a gente consegue fazer o processo de maturação, tá? Não faz sentido você maturar a sua calda se você não tiver pasteurizado. Você não vai conseguir fazer esse processo de maturação. Não faz sentido. Se você pegar a sua calda, misturar frio e deixar batendo 4 horas lá, isso não é considerado um processo de maturação. Agora, se você pegar a sua calda pasteurizada certinho e deixar maturando por no mínimo 4 horas, aí sim, aí você vai ter um processo de maturação legal. Lembra que é nesse processo que as moléculas de gordura foram quebradas, elas voltam a formar aquela rede, elas começam a se cristalizar, é quando a proteína começa a se hidratar, é quando os estabilizantes começam a se hidratar, é uma fase muito importante do processo, é quando a gente vai melhorar a viscosidade da nossa calda. Uma vez que a gente melhora a viscosidade, a gente favorece a incorporação de ar. Uma vez que a gente favorece a incorporação de ar, o nosso sorvete rende mais. Uma vez que o nosso sorvete rende mais, se a gente vende por volume, a gente ganha mais, tem mais lucro. Então olha como que é importante um processo de pasteurização. A gente tem que estar bem ciente disso. Conheço alguns sorveteiros que estão há 20 anos no mercado, há 30 anos e não comprou pasteurizadora. E não é por falta de dinheiro, e sim porque a pessoa não conseguiu achar, ver, ela não conseguiu perceber valor numa pasteurizadora, tá bom? No processo de pasteurização. Porque uma vez que a pessoa entende esse processo, não faz sentido nenhum ela não ter uma pasteurizadora, tá? Se eu tivesse lá, se a gente lá no comecinho entendesse totalmente esse processo, a gente tinha pasteurizadora ainda mais tempo, tá? Lembra que eu estou falando, a família da minha esposa, eu estou há 20 anos no sorvete, a família dela começou há quase 30 com uma loja pequenininha. Naquela época você não tinha nem acesso a maquinário, você mal tinha maquinário, era raro alguém que tivesse uma pasteurizadora. Agora, graças a Deus, as coisas melhoraram muito, né, gente? Isso que é muito importante, tá? Não existe nenhum tipo de desvantagem que é uma pasteurizadora, isso tem que ficar claro. Só existem vantagens, você só ganha, você ganha em qualidade, você ganha em economia, se for o seu objetivo, você ganha em segurança, você ganha em o que você vai passar para o seu cliente. Tá? Parece que não, mas ó, aqui é tudo pasteurizado, tal. As mães têm preocupação com os filhos, a gente tem cada vez mais preocupação com a nossa saúde, tá bom? Você fica dentro da legislação, que também é importante, dentro das regras. Então só tem vantagem a gente comprar a nossa pasteurizadora. E existem hoje no mercado pasteurizadoras de vários tamanhos, a começar acho que de 50 litros, 60 litros até a milhares de litros para pasteurizar. Então não tem o porquê de você não comprar a sua pasteurizadora, a não ser problema financeiro. Se esse for o caso, tem que dar um jeito aí, resolver esse problema financeiro e investir numa pasteurizadora. Porque se você quiser trabalhar com sorvete, quiser ter um produto bom, de boa qualidade, diferenciado, você precisa pasteurizar o seu produto, tá bom, gente? E geralmente elas são ou a gás ou elétrica. É mais comum a gás, tá bom? Gás encanado, né? Do que elétrica. Mas em alguns casos a pessoa está em algum local que não pode ter gás, ou é difícil fazer encanamento, ela acaba optando por uma pasteurizadora elétrica.
São as duas opções que tem no mercado, tá? Quando a gente falou daquela pasteurização mais rápida, é um tanque de aquecimento que, uma vez que ele aquece, ele já passou nas placas, ele vai cair no outro tanque de resfriamento. Esse processo, quem tem um grande volume, é muito bom, porque enquanto ele está aquecendo ele já joga para resfriar, a hora que está resfriando aquele, ele já começa aquecendo, o negócio fica meio que contínuo. Vale muito a pena para quem tem volume. Beleza, gente? Ficou claro aí o processo de pasteurização? Vocês têm algumas dúvidas? Manda pra gente as dúvidas aí que a gente vai conversando, batendo papo, tá? Aqui, ó. Quanto tempo devo deixar na maturação? Maturação, para ela ter um efeito, tá? Para ela ter um efeito satisfatório, você tem que deixar no mínimo de 4 horas. A Anvisa fala mínimo de 6 horas até 24 horas, tá? Essa é a resolução, eles dão essa opção. Mas se você deixar pelo menos 4 horas, você já atingiu de maneira satisfatória. Eu conheço gente que chega a deixar até 48 horas na tina. Porque pensa, às vezes você fez muita calda e você vai usando conforme o dia, dependendo da sua capacidade produtiva. Às vezes você demora um dia para fazer essa calda, tá bom? Para usar essa calda. Mas a norma da Anvisa é de 6 horas até 24 horas, tá bom? Outra pergunta aqui: posso pasteurizar minha calda já saborizada? Não, não dá para pasteurizar sua calda já saborizada, tá? Não é legal você colocar os pós-saborizantes ou preparados de fruta ou frutas para você pasteurizar. A pasteurização é feita somente com calda base. Os aromas dos pós-saborizantes não são para atingir essa determinada temperatura. A gente fala de queimar o aroma, vai dar uma nota ruim, você pode alterar a cor, não é interessante você pasteurizar. A única coisa que é muito legal a gente pasteurizar o sabor é o sorvete de chocolate feito com cacau. Aí é campeão. Quem nunca pasteurizou o cacau, se vocês pasteurizarem, vocês nunca mais deixam de pasteurizar. Tá? O cacau pasteurizado, ele melhora a cor, deixa uma cor mais intensa, ele deixa um sabor mais intenso e ele acaba tirando aquelas notas meio amargas, aquele amargor do cacau. Isso você consegue fazer tudo com a pasteurização. Então olha que interessante, se você tem um sorvete de chocolate hoje sem pasteurizar, se você for fazer o sorvete de chocolate, você pasteurizar o cacau na mesma dosagem que você usa hoje a frio, o seu sorvete vai ficar com um sabor mais intenso, uma cor mais intensa e mais gostoso, né? Agora, se você falar assim, eu quero ter mais o mesmo padrão da minha calda a frio, pasteurizando o cacau, teoricamente você vai precisar colocar um pouco menos de cacau para você atingir essa mesma nota, ainda melhorada. Olha que interessante. Então, ou você melhora o seu sorvete de chocolate, ou você diminui o custo do seu sorvete de chocolate. Tá vendo como que é importante? Tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tina de aquecimento é a mesma coisa? Não. Tina de aquecimento pode ser uma parte da pasteurizadora. Lembra que eu falei? Tem pasteurizadora que são 2 tanques. Um de aquecimento, a hora que ela passa nas placas, ela cai para o tanque de resfriamento, já resfriado. Então a tina de aquecimento é uma parte da pasteurização, mas não pode considerar pasteurização. O processo de pasteurização é chegar até no mínimo 70 e resfriar até 4 graus. Esse processo todo pode demorar no máximo 2 horas e meia, senão já não é considerado pasteurização. Tá bom, gente? Se você só tem a tina de aquecimento, o máximo que você vai fazer é melhorar os produtos diluídos e tal, mas você não vai estar atingindo a pasteurização. E lembre-se, quanto maior a temperatura, maior o proliferamento de bactérias e fungos e assim por diante. 35, 37 graus mais ou menos é a temperatura ideal que as bactérias adoram, tá?
Eu lembro um dia que a gente perdeu, cara, uma calda de 300 litros. Só para vocês terem ideia. A gente fez o processo, tudo certinho, acabou o processo. Eu tenho o costume de fazer o processo no final da tarde. A gente fecha lá 6, 7 horas a fábrica. Nós vamos para casa e no outro dia, 7 horas da manhã, a gente usa a calda no dia inteiro lá e a gente faz o sorvete. Cara, o processo acabou, eu tô olhando no painel lá da tina, beleza, 4 graus, fui embora. A hora que a gente voltou, chegou no outro dia, foi abrir a tampa assim, já subiu aquele cheiro forte, cara. E a gente foi ver, a gente colocou o termômetro, a nossa calda estava a 35 graus, né? Porque era um dia de calor, teve algum defeito lá no próprio termostato da máquina, eu não lembro que teve que trocar na época, que ele estava apontando 4 graus, então a máquina desligou, a máquina entendeu que fez o processo certinho, né? Máquina automática, ela desligou, mas não estava 4 graus não, dentro do tanque estava 35 graus. Nós perdemos 300 quilos de uma calda premium. Não tem o que fazer, imagina, ficou 35 graus durante horas, imagina quanto proliferou, azedou a calda, cara. Se abria assim, ó, já vinha aquele cheiro já, tivemos que jogar tudo fora a nossa calda, tá? Que mais? Aqui eu faço o processo fervendo no fogão e depois levo pro freezer. Funciona? Não funciona, cara. Não funciona porque você não vai conseguir atingir esse aquecimento e resfriamento nas 2 horas, 2 horas e meia. É impossível, tá bom? Então não funciona legal esse processo. Você vai estar imitando uma pasteurização, tá bom? De novo, se você for considerar esse processo que você faz como um processo 100% a frio, eu tendo a achar que esse processo é melhor. É melhor se comparado com o processo a frio, mas isso não é uma pasteurização, tá bom? Lembra que a pasteurização é um critério de temperatura e tempo. Tem que atingir entre 70 e 80 e reduzir até 4 graus num período de, no máximo, estourando 2 horas e meia. Se passar disso, você não é considerado pasteurização, tá? Posso fazer com uma pasteurizadora de leite? Não. Ó, você que está perguntando isso, provavelmente você já viu vendendo pasteurizadoras de leite. Ela é muito mais barata que uma de sorvete. Se você pegar assim, sei lá, uma de sorvete de 150 litros, hoje deve estar em torno de 30, 40 mil. Se você pegar uma pasteurizadora com a mesma litragem, mesma capacidade, só de leite vai custar 10 mil. Lembra que o leite ele tem bem menos sólidos que a nossa calda, tá? Tem bem menos açúcares, menor quantidade de gordura. Então essa máquina não tem capacidade de pasteurizar, de fazer todo esse processo nesse tempo que é exigido, tá? Lembre-se, gente, que o processo de pasteurização é um processo térmico, é questão de física. Quanto maior o volume, mais tempo a gente leva para fazer esse processo, tanto aquecer quanto resfriar, tá? Então eles fizeram essa máquina preparada para o leite. O leite aquece e resfria muito mais rápido que uma calda de sorvete. Então não funciona, não vai dar certo. Você vai conseguir fazer esse processo, mas vai demorar 8, 10 horas, tá bom? Deixa eu ver outra. Leite de caixinha já é pasteurizado? Sim, o leite de caixinha ele já é pasteurizado. Aliás, ele é aquele processo UHT, né, que é temperatura ultra alta. Eles elevam o leite até 140 graus por alguns segundos e reduz bem rápido. Isso é um processo, não chama nem de pasteurização, chama de esterilização. Lembra daqueles esporos que eu falei que pode formar novas bactérias? Nesse processo até isso é eliminado, tá? Então é bem seguro. Mas você não pode considerar que o seu produto de sorvete é pasteurizado, tá? Para o seu sorvete ser pasteurizado, todos os ingredientes da calda base têm que ser pasteurizados, tá? Então não adianta você ter o leite pasteurizado e não ter o açúcar, e não ter, sei lá, gordura, não adianta. Tem que juntar todos os ingredientes e fazer
uma pasteurização, tá bom? Tem uma sequência certa para colocar os ingredientes na pasteurizadora? Bom, não tem uma sequência tão certa. O ideal é, você começa, claro, pela água e pelo leite. O que eu falo para vocês é assim, ó, eu gosto de jogar a gordura quando ela está em 40 graus, 45 no máximo, que é quando já liga o emulsor da nossa máquina, é a temperatura que a temperatura de derretimento da gordura de palma, para que a gente compra. Desculpa, gente. Então, assim, eu gosto de jogar com 40, 45 graus. Então, eu começo pelo água, pelo leite em pó, aí eu vou para os açúcares, no final, açúcares emulsificantes, e no final, a gordura. A gordura é o último que eu jogo, tá? O que eu aconselho vocês é sempre fazer a mesma sequência. Aliás, isso é comum, cara, acontecer. Pensa que você está pasteurizando, por exemplo, no nosso caso, a pasteurizadora é 300 litros. Então, pensa que você está pasteurizando 300 litros de calda. Se você errar, você errou 300 litros. Então, faça sempre a mesma sequência e quem começou a pasteurizar, que termine. Não dá certo 2 pessoas fazer a pasteurização. Pode dar erro. Fica na mão de um para jogar tal coisa, fica na mão de outro. Então, sempre padronizem o processo, fica mais fácil. Por exemplo, no meu caso, se eu estou jogando a glucose, eu sei que depois da glucose vem o açúcar, um exemplo. Tá? Se eu estou jogando açúcar, eu sei que depois do açúcar vem o estabilizante misturado com açúcar. Se eu estou jogando, por exemplo, açúcar com estabilizante, eu sei que depois vem a gordura. Então, por mais que se por qualquer momento eu tiver que parar e me perder no caminho, eu sei a última coisa que eu estava fazendo. Isso a gente faz há alguns anos, então eu já sei qual que é a minha sequência, o que falta colocar, tá bom? Isso é importante, viu, gente? É um toque importante aí. Outra coisa, vale a pena investir na pasteurizadora? Acho que isso já ficou bem claro, né? Vale muito para melhorar a qualidade, segurança, processo, textura do sorvete, tempo de validade, para tudo, sem inúmeras vantagens. E o principal que é obrigatório, tá? Segurança. A Anvisa exige, se você trabalha com sorvete, você tem que pasteurizar a sua calda sempre. Beleza, gente? Tem mais alguma pergunta aí? Vão fazendo pra gente que a gente vai tendo papo aí. Ok? Posso pasteurizar somente a metade da calda? Olha, você pode, tá? Se você tem uma pasteurizadora, por exemplo, de 150 litros, você pode pasteurizar metade. Qual é o problema disso? Com a sua calda nada, tá? Não tem problema nenhum. A desvantagem é que você vai demorar o mesmo tempo para fazer metade da calda do que fazer uma calda inteira, tá? E se você trabalha com uma pasteurizadora que no mesmo tanque ele aquece e resfria, geralmente acontece o seguinte: da metade do tanque para baixo fica a camisa de água quente e da metade do tanque para cima fica a camisa de água fria, onde vai condensar, onde vai resfriar. Se você fez até metade da calda, para você resfriar, sendo que metade do tanque para cima, que é onde fica a serpentina, que é onde condensa, você vai forçar muito o seu compressor. Isso eu ouvi no próprio técnico de pasteurizadora. Então ele não aconselha você fazer metade da sua calda na pasteurizadora, porque você vai estar forçando muito a sua máquina. Mas agora, em questão de calda, você não tem problema nenhum, você vai ter só problema na sua máquina mesmo. Tá bom? Mais perguntas aí, turma? Vai deixando perguntas pra gente aí. Eu consigo fazer sorvete a frio na mesma qualidade que o sorvete pasteurizado? Difícil. Olha, se bem que assim, ó, existem sorvetes a frios ruins e existem sorvetes a frios bons. Como existem sorvetes pasteurizados ruins e sorvetes pasteurizados bons. Então,
sei lá, talvez um sorvete a frio bom pode até ser melhor que um pasteurizado ruim. Mas se você tem capacidade de fazer um sorvete a frio bom, que você goste, você com certeza tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você também deveria ter conhecimento de uma pasteurizadora. Você com uma pasteurizadora na mão vai fazer um sorvete melhor do que esse que você já faz a frio. Nem se compara. Textura, cremosidade, brilho, cor, sabor, tudo vai melhorar com a pasteurizadora. Gente, é indispensável. É indispensável. Quem não tem, tem que comprar. Tem que dar um jeito de comprar. É indispensável uma pasteurizadora para quem faz sorvete. Melhora muito. Os estabilizantes a quente, as gomas a quente, são bem melhores que as frias, tá? Pasteurização, de novo, você faz o processo de pasteurização, depois você consegue maturar. Porra, esse processo é fundamental para você ter um bom sorvete, gente. Não tem como, tá bom? Então invistam numa pasteurizadora, sim, tá bom? Não deixem de investir. Gente, mais alguma pergunta? Falei, senão a gente vai ficando por aqui. Chega? Nenhuma dúvida? Vocês já tem pasteurizadoras aí? Não tem? Gostou da live? Que bom, a gente fica feliz, cara. Eu gosto que vocês participam. Vão fazendo pergunta aí, vamos batendo papo. Eu tô com alguns contatos aí, a gente vai um dia fazer uma live, um bate-papo com outros colegas de trabalho, tá? Que é sempre interessante a gente ouvir outras ideias. Obrigado, parabéns pela live, obrigado, gente. Tamo aí, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, cara, ajuda a gente. Vamos compartilhar conhecimento. A gente é sempre aprendiz, está sempre aprendendo, tá? E o canal é para isso, é para a gente tornar a nossa loja cada vez mais lucrativa, e para isso a gente tem que entender do nosso ramo. E o produto é um pilar fundamental para isso, tá bom? Ó, que está falando, não tenha, mas será um investimento para o futuro. Sim, tem que pensar isso, tá bom? Como eu falei, quem não tem uma pasteurizadora, o problema ou é financeiro, que a gente entende, não é uma máquina barata. Aliás, maquinário para sorvete nenhum é, né? Todos que envolvem compressores acaba sendo um valor bem alto, mas não tem jeito. Ou se o problema for dinheiro, você tem que dar um jeito de resolver seu problema, né? Ou guardar o seu dinheiro, economizar, e você vai conseguir comprar. Ou às vezes a pessoa nem compra, não é nem a questão do dinheiro, cara, a questão dela não entender o valor que tem uma pasteurização, o valor que tem uma pasteurizadora, sabe? Pô, ela, dependendo do objetivo dela, ela vai conseguir economizar muito. Quem trabalha com leite, pô, acabou o problema, cara. Tirando todos os fatores fundamentais, segurança, alimentar, tudo. Pô, cara, eu conheço gente que tem 20 anos no sorvete e ainda trabalha com leiteiro. O leiteiro passa lá de tarde para deixar um monte de saquinho de leite, sabe? E eu cansei de falar, cara, você comprar uma pasteurizadora, pelo quanto você produz, em um verão você paga a pasteurizadora só com essa diferença de leite aí. Você trocar esse leite de saquinho aí pelo leite em pó e água. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Então, ela tem dinheiro, bem de vida, mas ela não vê valor numa pasteurizadora. Porque a gente, assim, a nossa cabeça, né? Você tem uma produtora de 100, 120. Pô, se você trocar por uma 200 horas, você fala, ó, praticamente dublei minha capacidade, né? Agora, se você colocar uma pasteurizadora, em questão de produção, não vai aumentar a sua produção. Então, às vezes a pessoa tem uma maquininha, ela prefere aumentar a máquina ou comprar uma segunda máquina, por exemplo, e ela não compra a pasteurizadora. Esse é um erro que, se eu tivesse começando agora com sorvete, claro, com o conhecimento que a gente tem, eu não faria nunca, né? Primeira coisa a se fazer é comprar a nossa pasteurizadora. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima. Segue a gente lá.
Deixe sugestões, tá bom? Deixe perguntas aí, deixe temas, assunto, que a gente vai bater no papo aí. Um grande abraço, valeu galera!